Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Acompanhe com a gente os destaques desta segunda-feira, 19 de março. Todos os desdobramentos da BRF, que está temporariamente suspensa para exportar carne de frango e peru para a União Europeia. Mas não é só isso. Você vai saber das influências dessa situação sobre outros mercados, como o da carne bovina. Você vai ver hoje com a gente nesta edição um estudo que mostra o quanto que deve cair o custo do frete para escoar grãos do Mato Grosso até o Pará, através da BR-163, já pavimentada, e também pela Ferrogrão. E como que anda a colheita da soja no Brasil, você confere nesta edição do Agricultura BR. E ainda hoje, destaque para o estado de Minas Gerais e a sua produção de algodão neste ciclo. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e aquilo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. E o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente as exportações de carne de frango e peru das unidades da BRF. Você vai saber agora tudo sobre este caso, os desdobramentos e como que ele pode influenciar outras cadeias produtivas, como a da carne bovina. É o assunto de hoje no quadro Agroações. E citada inúmeras vezes durante a Operação Carne Fraca, a BRF sofreu mais um forte golpe. Desta vez, a situação, até de certo modo, pode-se dizer precificada, porque se sabia que isso poderia vir a acontecer, teve mais um desdobramento durante a Operação Trapaça, também desenvolvida pela Polícia Federal. O fato é que agora estão suspensas as exportações de carne de frango e também de peru de 10 unidades da BRF. Essa proibição ou o autoembargo, estabelecido pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, quando foi deflagrada a Operação Trapaça da Polícia Federal, tem sido utilizada para defender o sistema sanitário do Brasil, mas antes restringir apenas aquelas 3 empresas envolvidas com estes esquemas fraudulentos. Diversos países têm pedido medidas duras para garantir a sanidade desse produto vendido pelo Brasil. A Associação Brasileira de Proteína Animal comentou o caso. E claro que ao comentar o caso, sabe muito bem que isso pode trazer fortes impactos para a cadeia produtiva e, consequentemente, a todo o complexo agroindustrial. E em nota, a BPA, ela citou os dados do que representa essa cadeia produtiva no Brasil e é o que você confere aqui no Agricultura BR. De acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, você vê aqui o setor avícola de corte no Brasil, gerando uma divisa com as exportações na ordem de 7 bilhões de dólares ao ano. São 4 milhões e 100 mil empregos diretos e indiretos. Apenas para a União Europeia foram 5 milhões de toneladas embarcadas nos últimos 10 anos, mostrando que é um mercado importante, não só pelo valor pago, mas também pelo volume exportado. Somente na BRF são mais de 100 mil empregos diretos. Bom, a gente vai saber como que toda essa notícia impacta as ações da empresa negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. A gente trouxe uma retrospectiva aqui para você de casa relembrar com a gente o que houve com as ações. Veja que no dia 19 de fevereiro, a ação da BRF era cotada a R$ 29,87. No dia 28 do mês passado, fechava o mês a R$ 29,82. No dia 2 de março, a ação estava em R$ 30,84. E veja como cai forte no dia 5 de março, data em que foi deflagrada e tornou-se pública a Operação Trapaça. A ação da BRF naquela data encerrava a R$ 24,75. No dia 16 de março, sexta-feira da semana passada, ações encerravam a semana em R$ 25.
A gente vai acompanhar como estão os negócios neste início de semana na B3, a Bolsa Paulista. Acompanhe com a gente negócios em tempo real. Ações da BRF, sob a sigla BRFS3, operam neste momento com alta de 0,40%. Vem negociada a R$ 25,10. A gente vai saber mais sobre este assunto agora, ouvindo o que diz Ricardo Santin, ele que é vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Estamos em um momento de apreensão por notícias da operação terceira fase da carne fraca e suspensão de plantas para exportação para a Europa, e eu quero trazer uma palavra de tranquilidade. Essa suspensão que agora aconteceu, ela é uma suspensão para efeitos de negociação. O governo brasileiro está indo para a Europa, uma equipe técnica. Acreditamos e confiamos plenamente na ação e no trabalho do ministro Maggi e sua equipe para resolver logo esse problema e que não tenha consequências ao nosso produtor. Então, a você, produtor rural, eu quero dizer que não fique apreensivo, porque isso são fatos de corriqueiros de comércio. É lógico que uma suspensão de um número grande de plantas já começa a pensar, será que vai ter consequências imediatas na produção? Não. Nós exportamos a mais de 160 mercados, a empresa é sólida, tem vários mercados e várias alternativas para fazê-lo. Por isso quero dizer que nesse momento é algo que acontece no trâmite normal de comércio, como está acontecendo o fluxo grande de Brasil e Europa. Queremos então acalmar o nosso produtor, dizer que temos confiança na nossa produção, na qualidade, nas empresas que estão hoje sujeitas a essa suspensão temporária e, como diz o nome, é uma suspensão temporária que temos confiança absoluta, será resolvida em breve pelo governo, conversando com a Europa, que é uma grande parceira do Brasil há mais de muitos anos. Esse foi o Ricardo Santin, vice-presidente da BPA, comentando o caso. Só que nós vamos discutir um pouco essas informações do Santin no nosso editorial, porque a situação ela não recai só sobre a cadeia produtiva de carne de aves, mas sim sobre todo o complexo agroindustrial de carnes do Brasil. Esse é o ponto de vista do Agricultura BR. O primeiro fato que precisa ser mostrado e lembrado é que essa operação Trapaça era um desdobramento daquela operação carne fraca que trouxe alguns estragos, principalmente a imagem das carnes brasileiras. Um outro fator importante é que quando falamos a respeito das exportações brasileiras de carne de aves, ela não é apenas porque, no caso da União Europeia, por conta do preço pago que é melhor do que para os outros países, cerca de 160 países que recebem carne de aves do Brasil. E sim também porque são responsáveis pela compra de um volume importante. O fato é que quando pensamos nas exportações e consumo interno, no que pesa a maior parte do consumo, daquilo que se usa dessas carnes, fica mesmo no Brasil. E como a gente já observa, não há como contratos, outros países absorverem essa carga que estaria indo para a União Europeia, é muito provável que fique durante um período aqui mesmo dentro do Brasil. E aí isso pode mexer com os preços, não só da carne de aves, mas uma pressão negativa. Maior quantidade de produto de carne de aves no Brasil vai fazer com que o preço caia ao consumidor por um curto período de tempo. É bem verdade, nós acreditamos que é por curto período de tempo que isso vem a acontecer. Por outro lado, ela acaba pressionando os valores da carne bovina e isso acaba trazendo preocupação para outras cadeias produtivas do complexo, principalmente da carne bovina, que pode ver agora uma pressão negativa. Porque esse argumento sendo utilizado pela indústria frigorífica, o senhor pode ter certeza, vai ser utilizado sim. E tem ainda um outro fator importante. A indústria de frangos, ela consegue desacelerar a produção entre 20 até 40 dias. Porém, esse produto fica acumulado no mercado interno do Brasil. E como a gente já viu, os demais países compradores não conseguem absorver toda essa demanda que é enviada para a União Europeia. Em linhas mais claras, o que nós vemos é uma quantidade maior de produto dentro do mercado brasileiro, o que vai derrubar o preço da carne de frango para o consumidor nacional, mas por um curto período de tempo. Essa situação, esse argumento, ele vai ancorar os preços da carne bovina. Depende muito da negociação agora do produtor rural brasileiro em relação à venda de boi gordo à indústria frigorífica. Deve ancorar, segurar esses preços por um período curto de tempo. É importante lembrar que, em ordem daquilo que é chamado do predileto, aquilo que o consumidor quer, ele prefere a carne bovina. Entretanto, quando a carne de frango vai ficando muito mais
mais barata, existe uma troca maior no número dos dias e isso pode afetar de alguma maneira o consumo. Lembramos também que nas nossas checagens ainda não aconteceu nada com preço. Preço em relação a pago ao boi gordo e à vaca gorda no Brasil, em diversas fontes, continua dentro da estabilidade. Vamos saber agora como que outras empresas, já que na sexta-feira houve redução nos valores negociados para as ações das empresas BRF, JBS, Minerva e também Marfrig. Vamos saber agora como que vem a maior delas sendo negociada nos últimos 30 dias, é a JBS. JBS tem muito impacto em relação ao que vem acontecendo dentro dessas operações da Polícia Federal. E observe que no dia 19 de fevereiro o valor era de R$ 9,64 a ação. No dia 5 de março ficava em R$ 9,50. 9 de março ela recuperava, vinha subindo a R$ 9,77 e no dia 13 desse mês atingiu o seu maior patamar, R$ 10,40. Eu dizia que caía no dia 16, na sexta-feira, caía para R$ 9,62 o valor da ação. Vamos saber agora como é que vem sendo negociadas as ações da JBS na Bolsa de São Paulo. É o destaque do Agricultura BR. Você tem aqui recuperação, depois de uma queda um pouco mais expressiva, recuperação para as ações da JBS, alta de 0,31% a R$ 9,65 o valor da ação, mercado reagindo nesta segunda-feira. E para encerrar o assunto por hoje, a gente lembra que a agência de classificação de riscos Standard & Poor's reduziu recentemente a nota de crédito da exportadora de aves BRF, destacando que ela fica agora com a nota BB+, e trouxe uma perspectiva negativa para a empresa, de que novos cortes nessa nota podem acontecer daqui para frente. Com essa redução da nota, a BRF passa de um grau de investimento que tinha até então com a nota BBB- para agora um grau especulativo. E o assunto é soja no Agricultura BR, então vamos falar sobre colheita. Isso porque, de acordo com os dados divulgados pela AG Rural, até a última quinta-feira, 58% das áreas de cultivo do país haviam sido colhidas. Um avanço de 10 pontos percentuais frente àquilo que acontecia há uma semana. É o que a Agricultura BR mostra agora. Situação de colheita de soja no país é o que você tem no Agricultura BR. Até a semana encerrada no dia 16 de março, chegava a 58%. Como uma semana antes estava 48%, avanço de 10 pontos percentuais. Se compararmos a um ano, observe que a diferença vai sendo reduzida. Isso porque em 16 de março de 2017 estava em 62% a colheita da soja no Brasil. E há 5 anos, colocando aqui a média dos últimos 5 anos, melhor dizendo, a média de 55%. Portanto, já vem mais acelerada a colheita da safra 2017-2018 no Brasil do que a média das últimas 5 temporadas. O estado mais adiantado com a colheita é o Mato Grosso, o maior produtor de grãos do Brasil. Falta pouco para os produtores de lá encerrarem as atividades, menos de 10% de tudo que foi semeado. O ritmo está à frente da média dos últimos 5 anos. Veja comigo o que mostra o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Até a última sexta-feira, dia 16 de março, 91,3% da safra atual de soja já havia sido colhida. Nesta mesma época do ano passado, a atividade estava um pouquinho à frente, em 94,5%, em relação à temporada anterior, 2016-17. Mas na média dos últimos 5 anos, o índice mostra 90,6%. Já no que diz respeito à comercialização desta safra do grão, as atividades estão um pouco aquém do que o visto na média dos anos anteriores. De acordo com o IMEA, o quanto de soja havia sido vendida até o dia 12 de março, em relação à safra atual, representava 61,6%. Já na média dos últimos 5 anos, este índice traz a média de 70,8%. Para a gente encerrar esse assunto de soja no Mato Grosso, a gente fala agora sobre os preços, O produtor que está colhendo essa safra está de olho no mercado. O preço atual, pago pela saca do grão no estado, está, por sua vez, mais interessante do que os valores nos últimos 2 anos. É o que mostra o Agricultura BR para você agora. Veja que no dia 19 de março de 2016, cotação média da saca da soja no Mato Grosso era de R$ 60,50. Na mesma data, em 2017,
o mercado mato-grossense pagava R$ 56,50 a saca. E nesta segunda-feira, 19 de março de 2018, o preço vem acima dos R$ 64, em R$ 64,75 a saca. A gente vai saber mais agora sobre o clima no Brasil para esse produtor de soja do Mato Grosso e de outros lugares do país que está fazendo a colheita da safra do grão. E a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, traz agora um destaque importante para a gente sobre o fenômeno climático Laninha. Ele que teve influência no Brasil neste último ciclo, pode ser que esteja chegando ao fim. É que agências meteorológicas mundiais têm previsto o fim do Laninha até o fim deste mês de março. A Juliana participa com a gente agora, falando como que ele pode influenciar ainda nesta safra no Brasil e, caso ele seja extinto, como deve ser o comportamento por todo o país. Olá, Juliana, uma boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, as instabilidades devem seguir atuando ainda no decorrer deste final do mês de março no centro e no norte do Brasil. Isso com mais persistência e frequência. Então, a tendência é de que o fenômeno Laninha siga atuando até pelo menos no decorrer da estação do outono. Até lá, a tendência é de que o fenômeno Laninha siga enfraquecendo e aí deva ocorrer o seu término. Por conta disso, o final do mês de março ainda deve ser caracterizado por chuvas concentradas no centro e no norte do Brasil. A chuva até ganha intensidade por alguns momentos entre São Paulo e Paraná por conta da passagem de uma frente fria, mas não deve ser aquelas pancadas de chuvas abrangentes e persistentes. Ao longo da segunda semana, até pelo menos o dia 29 de março, tem previsão de chuva ainda concentrada no norte do Brasil, o que é típico da atuação do fenômeno Laninha, que mantém as instabilidades mais frequentes na metade norte do país. Nas áreas mais ao sul, chuva fraca e mal distribuída entre o sudeste, parte da região centro-oeste e também na região sul. E até o comecinho do mês de abril, até pelo menos o dia 3, a tendência ainda é de chuvas mais frequentes nas áreas mais ao norte do país e pancadas mais fracas e também menos persistentes nas áreas mais ao sul. Por conta disso, o fenômeno Laninha deve ainda seguir atuando e mantendo essas chuvas mais frequentes no centro e no norte do Brasil até pelo menos o final do mês de março. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR fala sobre os preços praticados com a soja no país, em especial nos portos brasileiros, com o acumulado agora dos últimos 60 dias. Em 60 dias há uma elevação muito forte por conta das retomadas um pouco mais expressivas nas negociações da soja em Chicago. Os preços sobem por lá, acabam refletindo por aqui no preço pago nos embarcadouros do país. Aqui no Porto de Santos, que é aquele que é responsável pelo maior volume de soja que deixa o Brasil, vem na seguinte situação. No dia 30 de janeiro, tinha um valor de R$ 73,00 a saca de 60 quilos. No dia 14 de fevereiro, chegava a R$ 76,00 a saca. Em 27 de fevereiro, chegava ao valor de R$ 78,00 por saca. Já nesse mês, no dia 6 de março, chegava a R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Mantém nesse dia 19 essa média de R$ 80,00 por saca, totalizando uma alta de 9,58%. No Porto de Paranaguá, a alta também é expressiva nesses últimos 2 meses. A gente tem visto o valor da saca da soja ganhar força aqui no Brasil por conta dos fatores que influenciam os valores nacionais. Soja negociada em Chicago e também dólar frente ao real. No Porto de Paranaguá, a alta passa de 10%. Veja que há 2 meses, no dia 30 de janeiro, cotação estava em R$ 72,50 a saca. No dia 14 de fevereiro, fechava o dia R$ 76,00. No dia 27, R$ 78,00 a saca. Mês de março começava com forte alta para a soja no país. No Porto Paranaense, o valor já estava em R$ 81,00 no dia 6. Na data atual, dia 19 de março, cai um pouco, mas sustenta o suporte de R$ 80,00 a saca, registrando esse acúmulo de 10,34% de alta em 60 dias.
Por aqui a Agricultura BR fala agora sobre o mercado da soja no cenário internacional, porque hoje tem uma movimentação um pouco mais expressiva sobre esses valores. Lá em Chicago, tanto a soja, o milho, todo o complexo soja, seja farelo, seja o óleo, seja o trigo também, estão todos recuando. Isso acontece porque os fundos de investimento estão vendendo posições naquela palavra ou jargão do mercado, vão realizando lucros. Em relação à soja, mais especificamente, nós vamos ver uma queda um pouco mais expressiva, é porque as chuvas finalmente chegaram na Argentina. Como se esperava, esse final de semana, sábado e domingo, foram de chuvas para os argentinos, principalmente em Entre Rios, sul de Córdoba e também sul de Santa Fé. Importantes áreas de produção por lá. Com isso, soja em Chicago, dentro desse contexto todo, recua e vai perdendo 2% em média aqui nas posições de mais curto prazo. A posição de maio vem a $10,28 o bushel, queda de 2,02%. A posição de julho, $10,39 o bushel, queda de 2%. E a posição de agosto, $10,40 mais 50 por bushel, queda de 1,95%. Então, negócios hoje em queda, 2% de queda, principalmente por conta das chuvas na Argentina neste final de semana. Vamos saber como que começa a semana para o mercado de câmbio aqui no Brasil. A quanto vem negociado o dólar comercial frente ao real, ele que tanto determina os negócios com o agro. Dólar abre esta semana com leve alta em relação ao fechamento da última semana. Negociado a R$ 3,29 mais um, com alta agora de 0,36%. E o Agricultura BR vai agora fazer o primeiro intervalo desta edição e a gente já convida você a participar do programa. Você tem foto, vídeo, algum registro das suas atividades no campo? Manda pra gente, só enviar através do aplicativo WhatsApp. O número do Agricultura BR é o 67996562266. Manda pra gente que a gente compartilha com todo o Brasil. É legal participar, principalmente mandando uma imagem da sua produção e também a sua opinião aqui sobre o programa. Então participe conosco e também fale a respeito e se você está colhendo milho ou cultivando milho de segunda safra, fale aqui para nós, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto, Juliana. É isso mesmo, já destaques para o milho e também a logística no Brasil. Não sai daí, voltamos já. A ProSoja do Mato Grosso assinou na última quarta-feira um termo de cooperação com o Canal do Panamá. O documento oficializa a troca de informações entre as duas partes, sendo elas a realização de atividades de mercado, troca de estudos, informações sobre fluxos comerciais e programas de modernização e melhoras no canal. O Canal do Panamá surge como uma alternativa para fazer o escoamento dos grãos do estado do Mato Grosso para países compradores. De acordo com o administrador do Canal do Panamá, olha só o que ele diz sobre esta parceria. Acreditamos que podemos captar parte dos grãos que saem de Mato Grosso e chegam até o norte do país. O Canal do Panamá seria uma opção para que o produto chegue até a Ásia, sendo a China o destaque principal. Durante a assinatura desse contrato, desse documento na última semana, o presidente da ProSoja do Mato Grosso, Antônio Galvão, comentou o seguinte: o Canal do Panamá é uma parte importante da logística da nossa soja, milho e outras culturas, porque encurtará o caminho para acessar nosso grande mercado consumidor, que é o asiático. Com certeza, essa assinatura vai representar muito para o futuro da relação Brasil-Panamá e, em especial, o Mato Grosso. Segundo o movimento Prologística, a relação entre a ProSoja Mato Grosso e o Canal do Panamá vai também resultar em menores custos para o produtor rural, uma vez que o escoamento do grão do Mato Grosso para a China, por exemplo, pode ser encurtado entre 2 a até 4 dias de navegação. E durante o seminário Perspectivas para o Agronegócio Brasileiro, que aconteceu na última sexta-feira em São Paulo, o movimento Prologística também se movimentou e manifestou em torno do escoamento da safra do Mato Grosso e defendeu a conclusão da BR-163 no estado do Pará e também da Ferrogrão. Fator fundamental para que se tenha um valor de frete mais justo em torno daquilo que é escoado no estado do Mato Grosso para os portos do arco norte do país.
Olha só, a diferença é tão grande, é tão absurda, que atualmente, entre Sinop até o porto lá no estado do Pará, tem um gasto aí de R$ 230 por tonelada. De acordo com o Movimento Pro Logística, esse valor deveria variar entre R$ 140 até R$ 145. Vou mostrar no gráfico que fica mais fácil para o pessoal entender em casa. Aqui são os números, né, entre o valor do frete por tonelada entre Mato Grosso e estado do Pará, que para ser mais exato, entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no estado do Pará, via BR-163. De acordo com o Movimento Pro Logística, atualmente são pagos R$ 230 por tonelada. O ideal, ou aquilo que seria justo, ficaria entre R$ 145 até R$ 140 a tonelada, portanto, faria com que ficasse mais competitivo o produto nacional. Já em relação à Ferrogrão, ferrovia que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, a diferença no custo do frete é muito grande. Dos atuais R$ 230 a tonelada que o produtor paga para ir através da BR-163, sem pavimentação em todo o seu percurso, o projeto da Ferrogrão traz a expectativa de que a cada tonelada tenha o custo de frete em apenas R$ 80, uma redução bastante drástica. A Ferrogrão terá a distância de aproximadamente 1.000 quilômetros e deve receber investimentos na ordem de 12 bilhões e 600 milhões de reais. A Agricultura BR fala agora sobre milho e eu vou começar os destaques com o plantio do milho de segunda safra, que de acordo com a consultoria AG Rural, atingiu até a última quinta-feira 92% da área destinada ao cultivo do cereal. Esses 92% representam um avanço de 11 pontos percentuais frente àquilo que acontecia até uma semana antes. Mais importante que isso também é que, em relação à média do plantio do milho de segunda safra dos últimos 5 anos, o atual, 2018, já fica acima dessa média, apesar de estar um pouco atrasado ainda em relação aos dados de 2017. Mas vamos ver no gráfico que fica mais fácil para entender. Você tem aqui a tela com o plantio do milho até o último dia 16 de março de 2018, portanto da safra atual, chegando a 92%. Um ano antes, portanto na última safra, milho de segunda safra tinha um cultivo de 96%. Eu falava que já está acima da média, está em 2 pontos percentuais acima da média das últimas 5 temporadas ou 5 anos, ficando em 90% essa média neste momento. Portanto, temos aqui o milho cultivado no centro-sul do país, a segunda safra, isso é importante lembrar, porque segunda safra é só no centro-sul do país, atingindo 92% da área de cultivo. Já em relação às atividades de colheita do milho da safra de verão, o ritmo está bem atrás do que o visto nesta mesma época dos anos anteriores. Os produtores dão preferência à colheita da safra de soja, que é mais rentável, e com isso as atividades de colheita do milho ficam mais atrasadas. Nesta última semana, até a última quinta-feira, segundo a consultoria, o avanço com a colheita do milho de verão foi de 6 pontos percentuais. Até esta última quinta, portanto, dia 15 de março, a área colhida representava 34% de tudo aquilo que foi plantado no país. Nesta mesma época do ano passado, 47% da safra 16-17 de milho verão já havia sido colhida. E na média dos últimos 5 anos, esse índice estava em 45%, mostrando, portanto, atraso de 11 pontos percentuais nas atividades de colheita na comparação com a média das safras anteriores. A Agricultura BR fala agora como é que fica a previsão do tempo nessa região onde a AG Rural destacava a situação de plantio do milho de segunda safra e colheita do milho de primeira safra. Você fica sabendo como é que fica a previsão do tempo no centro-sul do país com Juliana Rezende. O plantio do milho safrinha avançou bastante ao longo da última semana. Agora, na maior parte do Brasil, já foi plantado mais de 90%. Mato Grosso e o estado de São Paulo já estão com as atividades até encerradas. E os demais estados, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também o estado de Goiás, seguem avançando para a finalização da implantação do milho safrinha. A disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.
Entre o norte gaúcho até São Paulo e Mato Grosso do Sul, a umidade do solo até diminuiu um pouco das últimas semanas, mas ainda as condições seguem bastante favoráveis para esse início do desenvolvimento do milho safrinha. Nos próximos dias tem previsão de chuva, só que as pancadas vão ser mais significativas na região centro-oeste por conta de instabilidades tropicais e também, de maneira mais localizada, vai chover com um pouco mais de intensidade no leste de São Paulo e também no leste do Paraná. Isso acontece por conta da passagem de um sistema frontal pela costa da região sudeste, que vai ajudar a aumentar a chance de pancadas de chuva. Tanto que o volume de água aqui nessa área mais escura do mapa, entre São Paulo e Paraná, já passa até de 30 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do centro-sul, chuva fraca e mal distribuída. Ao longo da segunda semana, entre o período do dia 25 até o dia 29 de março, o tempo mais seco volta a predominar na região sudeste. Pancadas de chuvas mais abrangentes é na região centro-oeste e também no sul do Brasil, porque novas áreas de instabilidades voltam a avançar aqui pelo oeste gaúcho. Então, principalmente do centro até o oeste do Rio Grande do Sul, volta a chover com um pouco mais de intensidade e também frequência. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 3 de abril, tem previsão de chuva abrangente no centro-sul, só que a chuva segue fraca, principalmente na região sudeste, onde as pancadas acontecem muito irregulares. No sul do Brasil tem previsão de chuva, o Rio Grande do Sul é que deve receber as pancadas mais frequentes, enquanto que na região centro-oeste o volume de água segue um pouco mais elevado somente na faixa leste do Mato Grosso. Então, durante as próximas semanas, como não tem previsão de chuva forte para a maior parte do centro-sul do Brasil, os produtores de milho safrinha devem seguir avançando com as atividades de plantio e também partir para a fase de finalização da implantação das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR destaca o valor do mercado físico nacional na região centro-oeste do país para a saca de 60 quilos do milho. O período considerado é dos últimos 60 dias e começamos falando sobre o estado do Mato Grosso, maior produtor nacional do cereal. Veja conosco aqui que no dia 24 de janeiro tinha um valor de R$ 16,00 a saca de 60 quilos. Em 8 de fevereiro, esse valor chegava a R$ 16,50 a saca. Ainda em fevereiro, alcançou o piso de R$ 17,50 por saca de 60 quilos. Em 7 de março, alcançou R$ 18,50 a saca e mantém nesse dia 19, R$ 18,50 por saca de 60 quilos, uma alta nesse período considerado de 15,62%. Em Mato Grosso do Sul, o preço da saca de milho subiu muito nessas últimas semanas. Do fim do mês de janeiro até agora, cada saca ganhou mais de R$ 10,00. É o que mostra a apuração da Agricultura BR. Veja só, no dia 24 de janeiro, mercado sul-mato-grossense negociava a saca do milho em média por R$ 22,50. Este patamar se repetiu no dia 8 de fevereiro também e no dia 26 do mês, era elevado para R$ 24,50 a saca. Mês de março começou com forte alta para o milho em Mato Grosso do Sul. No dia 7, cotação média estadual estava em R$ 29,00. E nesta segunda, dia 19 de março, o valor está já em R$ 33,00 a saca. No estado de Goiás, os últimos 60 dias também é marcado por alta expressiva de 24%. Veja conosco como é que tem sido o desempenho dos valores da saca de milho nesse período considerado. Em 24 de janeiro, o valor de R$ 25,00 a saca. E ele vai manter uma estabilidade até o final de fevereiro. Dia 8 de fevereiro tinha um valor de R$ 25,00 a saca também. E esse valor se repetia no dia 26, já encerrando o mês passado. Em 7 de março, esse valor já chegava a R$ 28,50 por saca de 60 quilos e nesta segunda-feira, 19 de março, R$ 31,00 a saca, uma alta de 24% em 60 dias.
E nesta segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que exportadores privados realizaram vendas de pouco mais de 200 mil toneladas de milho para entrega na próxima temporada lá no Japão. Veja conosco os dados desse resumo de vendas desses exportadores privados. Volume de 206 mil toneladas que foram comercializadas, campanha 2018-2019, destino Japão, dados confirmados nesta manhã de segunda-feira pelo Departamento de Agricultura americano. E Fabiano, o departamento também confirmou na manhã desta segunda vendas para a temporada atual que está em vigor 2017-2018. No caso, foram vendidas 115 mil toneladas de milho para destinos não declarados. Informações então sobre comércio do milho norte-americano neste início de semana. Juliana, um pouco mais cedo nós tínhamos uma situação no mercado americano, lá na Bolsa de Chicago, de fundos de investimentos vendendo as suas posições e afetando isso todos os mercados, soja, milho, trigo, todo mundo sendo um pouco afetado por conta dessa decisão. Apesar das informações de milho serem boas, vamos saber como é que vem esse mercado agora para o cereal negociado nos Estados Unidos. Pode observar que está perdendo, perde até mais do que estava perdendo antes do Agricultura BR entrar no ar. Nesse momento a queda supera 1%. Posição de maio vem negociada a $3,77 mais 75 bushel. A queda é de 1,30%. Posição de julho, $3,85 mais 75 bushel, queda de 1,34%. E setembro, $3,92 o bushel, queda de 1,19%. E veja no próximo bloco que a comercialização do café está mais ativa no Brasil com a proximidade da chegada da nova safra. Já entrou em contato aqui com a Agricultura BR, nossa equipe está esperando, nós também. E você pode participar mandando a sua pergunta, falando aquilo que você quer ver aqui no programa. Pode ser mercado, pode ser clima, pode ser a questão técnica. Você pode mandar também vídeos e fotos aí da sua produção. Manda no Facebook, no Twitter e também no WhatsApp. 67996562266 é o nosso número. Nós voltamos já. Estamos de volta, o assunto por aqui agora é café e você vai acompanhar como está sendo a comercialização da safra em vigor. A comercialização da safra 2017-2018 de café do Brasil, que compreende os períodos de julho de 2017 até junho deste ano, tem caminhado de forma mais ativa nas últimas semanas, segundo a consultoria Safras e Mercado. O ritmo avançou em cerca de 7 pontos percentuais no último mês, alcançando até a data apurada pela agência 85%. O número mostra um ritmo idêntico ao que se tinha nessa mesma época do ano passado, quando 85% da temporada 16-17 já havia sido comercializada. E as atividades estão, inclusive, mais quentes, mais aquecidas na comparação com a média da comercialização dos últimos 5 anos, que traz o número de 81%. A safra de café arábica do Brasil alcançou até o momento a comercialização de 84%, enquanto a de Conilon, 91% de tudo aquilo que o Brasil colheu no ano passado. Por fim, a gente traz a expectativa das safras e mercado de quanto de café que já foi comercializado até agora. De acordo com a agência, até o dia 12 de março, 43.130.000 sacas de 60 quilos já haviam sido negociadas, de um total produzido, na visão da consultoria, de 50.450.000 sacas do grão. De acordo com os Safras e Mercados, essa presença mais efetiva do produtor rural no mercado é para fazer caixa, precisa realmente de recursos para cobrir suas contas. Além disso, há uma certa decepção com os valores pagos, os valores de comercialização, por conta dessa sinalização de uma safra mais cheia no ano de 2018. Em relação aos produtores, é importante lembrar que o produtor de café arábica ainda segura os grãos de café melhor. Aqueles cafés melhores que ele tem produzidos para a comercialização, ele está segurando ainda, ele tem ainda essa opção. Já uma presença muito mais forte do produtor de café Conilon nas vendas do seu produto por conta da sua urgência. Afinal, o café de Rondônia, Conilon, vai entrar no mercado a qualquer momento e isso pode mexer ainda mais negativamente com os preços.
Vamos saber então como estão os valores do café negociado no mercado físico do Brasil. A gente começa trazendo em destaque o valor da saca do café arábica, tomando como base o estado de São Paulo. Na última semana, a gente encerrou a sexta-feira, dia 16 de março, com o valor da saca valendo R$ 427,10. Foi um dia de alguma recuperação em relação à queda dos dias anteriores, mas que não ajudou em muito a tirar a queda acumulada neste mês de março. O valor do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, já caiu ao longo deste mês mais de 2% no estado paulista. Boa parte dessas quedas está relacionada à visão dos investidores internacionais, que vem sempre muito curto prazo e acabam trazendo uma pressão muito forte sobre os negócios com café na Bolsa de Nova York, na ICE Futures. Vamos saber como é que vem agora essas posições negociadas. A Agricultura BR mostra agora até uma recuperação nesta segunda-feira, um fator interessante aqui para o café. Posição de maio vindo já próximo a $1,20, $1,19 mais 55 a libra peso, com uma alta de 1,27%. Já a posição de julho vem negociada a $1,21 mais 60 por libra peso. Neste momento vai ganhando 1,22%. Já setembro, também em alta, vem com $1,23 mais 90 a libra peso, alta de 1,24%. Portanto, negócios em recuperação nesta segunda-feira para o café arábica em Nova York. O mercado físico do café Conilon aqui no Brasil também registra queda acumulada neste mês de março. Mas na última sexta-feira a gente viu o mercado reagindo um pouco, tirando a queda de alguns dias. A gente vê na tela agora o que apurou o CPEA. Para o valor da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. A semana encerrou com o valor da saca a R$ 304,36, mostrando alguns reais de recuperação na comparação com a queda forte vista na quinta, dia 15 do mês. Ainda assim, o mês indica queda acumulada de 3,23% em função de uma safra positiva que em breve começa a ser colhida. Atividades já começam a acontecer em Rondônia neste mês de março. Tá certo, Juliana. Na Bolsa de Londres continua da mesma maneira, vem sendo negociado na banda de $1.700 até $1.800 a tonelada, sem muita perspectiva de mudanças. A pressão mesmo agora vem realmente do mercado interno brasileiro, com a colheita no estado de Rondônia, o que pode mexer ainda mais negativamente com os preços. A gente acompanha. Você acompanha agora os destaques do Hortifruti pelo Brasil. E a gente começa trazendo em destaque informações sobre o mercado da cebola, que registrou elevação nos últimos dias, de acordo com a apuração do CPEA. Essa leve alta vista tem a ver, provavelmente, com as chuvas que caíram sobre o município de Irecê, na Bahia, que acabaram atrapalhando as atividades de colheita do produto. Isso reduziu a oferta no nordeste do país, o que acabou trazendo oscilação para cima no valor da cebola. A procura pela hortaliça também aumentou, mas a reação dos preços não foi muito expressiva. Entre os dias 12 e 16 de março, a média das cotações no município de Ituporanga, em Santa Catarina, foi de R$ 1,20 o quilo na roça, registrando uma ligeira alta de 0,8% em relação à semana anterior.
No que diz respeito ao mercado da mandioca, a grande oferta do produto no mercado físico do Brasil mantém as cotações bastante pressionadas. Segundo a apuração feita pelo CPEA, apesar da desvalorização, parte dos agricultores segue interessada na comercialização, tanto pela necessidade de liberar áreas arrendadas, quanto para se capitalizar. Este cenário elevou a oferta de raiz, mas em menor intensidade do que nas semanas anteriores. Do lado da demanda, a procura da indústria de farinha pela matéria-prima diminuiu novamente devido ao menor ritmo de processamento. Como resultado, boa parte da mandioca que seria destinada às farinheiras continuou abastecendo fecularias, mantendo pressão sobre as cotações. E, por fim, um destaque para o setor da citricultura no Brasil. É baixa a quantidade de laranjas de qualidade no estado de São Paulo. A informação é do CPEA, que faz a confirmação destes dados. De acordo com o CPEA, a procura no mercado doméstico esteve mais aquecida nos últimos dias, o que também favoreceu os preços. Com isso, foram registradas altas dos preços de todas as variedades acompanhadas pelo CPEA neste primeiro trimestre do ano. A laranja pera temporã já é negociada acima dos R$ 30 a caixa no mercado de mesa paulista. Entre os dias 12 e 15 de março, a laranja pera teve média de R$ 30,96 a caixa na árvore, aumento de 11,5% em relação à semana anterior. No caso da lima ácida Tahiti, a demanda industrial, ainda firme, tem controlado o volume no mercado de mesa. E a agricultura familiar tem ganho cada vez mais força por conta da disposição de técnicas e tecnologias para esse importante setor do agronegócio brasileiro, como a compostagem, como as situações de adubação, que são muito mais efetivas e fazem com que a rentabilidade alcancem esses pequenos produtores. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Caio Rodrigues. Bactérias decompostoras. Aquelas são bactérias nitrificadoras. Que fazem o nódulo. Aqui eu não fiz, porque eu não achei mais o inoculante de soja. Os produtores aproveitam as explicações do gestor de desenvolvimento rural para saber mais da diversificação da produção na agricultura familiar. As respostas das perguntas são detalhadas por quem presta assistência técnica através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer. Quando você diversifica, você consegue conseguir uma renda dentro da propriedade, quando você diversifica. E, além do mais, são as vantagens de uma atividade ajudar a outra. Como a gente sempre fala, uma atividade de bovinocultura de leite ou de animais, ela gera, gera o estrume, o esterco, que esse esterco serve para fazer um adubo para a lavoura ou para a pastagem do próprio produtor dentro da propriedade. Entre as possíveis técnicas está a compostagem, alternativa simples que faz a diferença. Própria para pequenas áreas, é autossuficiente. A compostagem, por exemplo, proporciona a produção de adubo dentro da propriedade, com restos orgânicos. Outra possibilidade é a adubação verde, que pode ser feita com qualquer cultura. A adubação verde é uma prática da agricultura que pode ser utilizada tanto pelo pequeno como pelo grande produtor. É uma prática agrícola milenar, há muito tempo existe, é pouco usada no estado pelos agricultores, mas é o plantio de espécies, já são espécies adaptadas, espécies rústicas, que produzem muita massa verde. Tem as mucunas, a gente fala crotalária, guandu, feijão guandu, que eles chamam também, nabo forrageiro, o próprio milho. O milho a gente recomenda misturar com algumas. Essas plantas, você plantando, ela produz uma massa verde. Essa massa verde, quando chega no florescimento, é o máximo de matéria verde que a planta produz. Aí você incorpora ou você roça e deixa por cima. Isso vai servir como adubo, melhora a estrutura do solo, melhora a retenção de água, traz nutrientes, porque como leguminosas, traz o nitrogênio do ar para a planta. E esse nitrogênio depois fica disponível para o próximo plantio, que você vai fazer um plantio econômico.
Por deixar o solo coberto, a prática ameniza a população de pragas e doenças. Todas as alternativas contribuem para a sustentabilidade ambiental. Afinal, os procedimentos evitam a geração de resíduos químicos. Kaile Rodrigues para o SBA. E é hora de mais um rápido intervalo por aqui. Veja com a gente no próximo bloco que Minas Gerais pode colher uma safra até 50% de algodão maior nesta temporada. Aproveita que nós vamos para o intervalo, toma sua água, mas também manda sua mensagem aqui para a Agricultura BR. O nosso WhatsApp é o 67996562266. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta, o assunto por aqui é algodão e o destaque da vez é para Minas Gerais. A produção mineira de algodão pode crescer até 50% na safra atual 2017-2018. Essa é uma afirmação da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão. Na visão da associação, estes números indicam um crescimento mais do que o dobro da média nacional prevista para a atual temporada, na visão da Conab. Veja na tela os números que mostram o crescimento da produção de algodão no Brasil no ciclo 17-18. Essa alta acontece em vários estados produtores do país. Em Minas Gerais, segundo a UMIPA, essa alta é prevista em 50%. Na visão da Conab, para o Brasil, a alta é de 21%, movimento forte impulsionado pela conjuntura atual do mercado do algodão. E o grande salto na produção mineira está extremamente associado para o aumento da área destinada à fibra. Eles têm ali um aumento de 59,49%. Para se ter uma ideia, chega a ficar quase 10 mil hectares superior à campanha passada. Veja aqui conosco aqui o que acontece em relação aos dados de área de destino. Na temporada 16-17 eram 15.840 hectares com área de cultivo para o algodão em Minas Gerais. Na temporada 17-18 esse número sobe e sobe para 25.270 hectares para essa nova temporada. Portanto, aqui quase 10 mil hectares a mais. A AMIPA aprovou no último ano uma série de ações estratégicas que visam o incentivo ao plantio de algodão, como apoio à instalação de usinas de beneficiamento e instalação de irrigação por gotejamento para a agricultura familiar. A Conab também trouxe em seu relatório um forte incremento por conta desses fatores que proporcionaram essa elevação na área, que também trouxe ali situações mais positivas para os produtores. O momento é muito positivo para o setor algodoeiro do país, tanto é que a gente tem visto tanto incremento de alta por todo o Brasil, em especial Minas Gerais. Esse otimismo no setor tem a ver com os preços que estão bastante elevados e a ampla expectativa de exportação no Brasil nesse ano de 2018. O valor negociado no cenário físico nacional não para de subir. É o que a Agricultura BR destaca agora com a apuração do CPEA. Veja que a libra-peso do algodão fechou a última semana negociada em São Paulo a R$ 3,01 mais 34. Mais um dia de alta para este setor que vive, portanto, este ano bastante positivo em toda a sua conjuntura. No acumulado do mês de março, a alta já soma mais de 6%. E por aqui vamos saber como é que vem o algodão, então, negociado na Bolsa de Nova York. Essa referência ela é muito importante porque a gente está vendo aqui uma movimentação no mercado interno brasileiro já há algum tempo em relação àquilo que vai acontecendo com o mercado nacional, ou seja, áreas de cultivo para o algodão bem superiores. Entretanto, isso não é uma causa aqui só no cenário interno. Ela vem do cenário externo, no qual se há uma valorização para os preços da pluma, para os preços do algodão. E algodão, no cenário internacional, é negociado na Ice Futures em Nova York, e você tem aqui algodão hoje recuando. De tanto eu falar que estava em alta aqui, hoje recuando o algodão na Bolsa de Nova York. É claro que no acumulado, aqui para qualquer prazo superior, nós temos o algodão com valores muito firmes, tanto
Tanto é que, mesmo com uma queda superior a 1,5% nas posições de mais curto prazo, ainda assim veio com valores históricos muito interessantes para a Pluma. A posição de maio é negociada agora a 81 centes mais 38 a libra-peso, uma queda de 1,77% nesta segunda-feira. A posição de julho, 81 centes mais 70 a libra-peso, queda agora de 1,66%. Nesta segunda-feira, algodão recuando na Bolsa de Nova York. A Agricultura BR vai falar agora sobre o arroz e dados que são compilados pela Brazilian Rice, que é uma iniciativa muito interessante e que fala de arroz aqui no Brasil. Bom, o principal dado é em relação ao ano comercial brasileiro, em relação àquilo que é exportado e o que é importado. E a associação, a Brazilian Rice, ela está comemorando e bastante o saldo positivo. O que quer dizer? É superavitário para esse momento considerado pela instituição, uma vez que as exportações foram maiores que as importações de arroz para o cenário internacional. Ficou aí superavitário em cerca de 35 mil toneladas, com embarques ou exportações em torno de 794 mil toneladas de arroz para os mais variados destinos. Mas vamos ver então como é que ficaram esses dados. Exportação e importação de arroz, aqui tem um destaque bem interessante, uma vez que esses números, evidentemente, são compilados pela Secretaria de Comércio Exterior, e você tem aqui o ano comercial para o arroz de março de 2017 a fevereiro de 2018. E as exportações foram de 794 mil toneladas e as importações ficaram em 758 mil toneladas. Uma diferença de 36 mil toneladas, portanto, superavitário a situação para o Brasil em relação às exportações do arroz. De acordo com o projeto Brazilian Rice, que tem como objetivo divulgar o arroz brasileiro no exterior, alguns países registraram fortes importações nesse início de 2018. Os que se destacam mais são o Peru e os Estados Unidos, mas Venezuela, Cuba, Senegal e Nicarágua também registraram aumento das suas compras neste último mês de fevereiro. Olha, a Juliana falava do Peru e Estados Unidos, é porque realmente a compra desses países aqui de arroz realmente foram bastante altas. E chama muita atenção essa elevação norte-americana, uma vez que os Estados Unidos são um mercado extremamente exigente em relação aos produtos que compram e também, claro, em relação ao arroz. Mas o maior comprador é o país, o Peru, uma vez que chega a ter uma alta na casa de 31 mil toneladas para mais de 45 mil toneladas, é o que nós vamos ver agora. Peru, ele chega a 47.800 toneladas no último ano comercial do arroz, portanto de março do ano passado até fevereiro deste ano, 47.800 toneladas, frente a 31.200 toneladas de um ano antes. Já os Estados Unidos, mercado altamente exigente, aumentou os volumes comprados do Brasil, tanto em arroz branco quanto parboilizado, passando de 19 mil para 21 mil toneladas, portanto, Peru e Estados Unidos, principais mercados do arroz exportado pelas tradings que operam no Brasil com arroz. E os leilões que têm sido promovidos pela Conab para regular o preço do arroz no mercado físico do Brasil têm tido uma boa demanda. Na terceira rodada de leilões que aconteceu na última semana, dia 15 de março, a participação dos produtores e compradores do cereal foi a seguinte: nos leilões da modalidade PEPRO, 45% da oferta colocada à disposição foi negociada. Já em relação ao leilão PEP, 100% do prêmio colocado à disposição para ter o negócio acontecendo foi comercializado tanto no Rio Grande do Sul quanto no estado de Santa Catarina.
Apesar da boa participação do setor arrozeiro nos leilões promovidos pela companhia, o objetivo do leilão, que é melhorar o preço pago pelo arroz no cenário físico nacional, não tem sido atingido. Não tem tido reação no preço da saca de 50 quilos do arroz em casca no Brasil. Fato esse que preocupa demais o setor produtivo. A situação é tão difícil que os valores têm sido praticados abaixo do preço de R$ 35,00 a saca de 50 quilos do grão em casca. E o preço mínimo estabelecido pelo governo federal é de R$ 36,01 a saca. De acordo com a agência Safras e Mercado, o que pressiona a cotação é a ampla oferta do produto no cenário nacional, em especial nas regiões produtoras, onde a colheita avança e coloca ainda mais pressão nos preços. E quando falamos de arroz, você já sabe, estamos falando principalmente do estado do Rio Grande do Sul, onde está concentrado absolutamente a maior área de produção do país. E é por isso que queremos saber como é que vem o clima por lá e a Juliana Rezende nos responde. A seca no Rio Grande do Sul prejudicou as lavouras que estavam em crescimento, como é o caso das lavouras de arroz. Os produtores agora do estado gaúcho ainda seguem esperando perdas de produtividade no sul do Brasil. Agora, a disponibilidade hídrica do solo no Rio Grande do Sul aumentou um pouco ao longo das últimas semanas, aumentou também principalmente aqui na faixa oeste. Só que, de maneira geral, a umidade do solo aumentou, só que de maneira muito pontual. No extremo sul gaúcho, ainda tem solo com menos umidade, tanto que o déficit hídrico também ainda persiste no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nos próximos dias tem previsão de chuva na região. As instabilidades acontecem com um pouco mais de intensidade do oeste até o norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, as pancadas são mais fracas e também com menor volume. Aqui no noroeste chove em torno de 30 até 50 milímetros, nas demais áreas do estado, acumulados que devem ficar em torno de 5 até 15 milímetros. No decorrer da segunda semana, entre o período do dia 25 até o dia 29, novas áreas de instabilidades avançam pelo oeste do estado. E por conta disso, a previsão ainda é de chuvas mais frequentes, principalmente do oeste até o norte do Rio Grande do Sul. Então, o volume de água ainda deve seguir mais elevado, garantindo pancadas de chuvas mais frequentes e persistentes. De maneira geral, a chuva aumenta em todo o Rio Grande do Sul. Aqui na faixa leste, onde as pancadas ainda devem acontecer com um pouco menos de intensidade, agora ganham um pouco mais de força e os acumulados já ficam em torno de 30 milímetros. Entre o final do mês de março até o começo do mês de abril, tem previsão de chuva perdendo força no Rio Grande do Sul. Só que dessa vez, até o final do mês de março e o começo de abril, a chuva ainda não cessa. Então ainda segue chovendo, mesmo que com pancadas de chuvas agora mais irregulares. Então, durante as próximas semanas, a tendência de chuva mais persistente no Rio Grande do Sul deve recuperar por alguns momentos a umidade do solo em algumas áreas do estado, mas ainda não deve reverter o fato de baixa umidade do solo em algumas áreas produtoras de arroz. E conforme essa chuva ganha intensidade e segue persistente no Rio Grande do Sul, pode ainda atrapalhar o andamento da colheita das lavouras do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E há pouco nós comentávamos a respeito dos leilões de arroz da Conab que não têm surtido efeito no mercado do cereal. E a gente mostra agora como estão os valores pagos pela saca do grão no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a apuração do CPEA. Veja que a última sexta-feira, dia seguinte à rodada de leilões, o valor da saca caiu novamente, fechando no dia a R$ 34,92. O acumulado do mês de março soma baixa de cerca de 0,5% para o valor da saca do grão. Veja ainda nesta edição a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. Vai ter informações de importantes empresas do agronegócio no cenário internacional e nacional também. Não sai daí, voltamos já. E a empresa norte-americana de biotecnologia voltada para sementes, a Monsanto, afirmou
que vai dar continuidade ao seu cronograma de lançamentos e desenvolvimento de tecnologias, principalmente em relação a uma nova, que é uma tecnologia geneticamente modificada para a soja, para uma variedade resistente ao herbicida dicamba. É importante lembrar que ela deve fazer isso aqui no Brasil, mesmo com problemas em relação ao registro de patentes de uma versão anterior. Além disso, a Monsanto, ela precisa também de uma liberação tanto da China quanto também da União Europeia para fazer esse registro, além da própria patente da nova tecnologia aqui no Brasil. Um outro dado importante é que, de acordo com o cronograma da Monsanto, os testes agrícolas começam na temporada 2019-2020. A JBS anunciou na última sexta-feira a conclusão da venda de todas as operações de confinamento de gado da Five Rivers Cattle Feeding nos Estados Unidos, concluindo assim o programa de desinvestimentos da empresa. A Five Rivers foi vendida no total por cerca de 200 milhões de dólares. E a agência de riscos Standard & Poor's anunciou o aumento da nota da empresa Suzano aqui no Brasil. A empresa que tinha a nota BB+, agora passa para BBB-. Com isso, fica com uma situação para investimento melhor do que tinha antes. É importante lembrar que a Suzano, depois de uma negociação com investidores na Fibria, que é a maior concorrente até então da Suzano e também aquela que liderava o mercado, mas depois de um acerto com o BNDES e com o Votorantim, teve a situação de fusão das operações entre Suzano e Fibria liberado, com isso formando a maior empresa de celulose do mundo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira que o ICMS sobre o combustível pode ser alterado, mas que para isso o governo precisa conversar com os estados antes. Em uma entrevista dada à rádio CBN, o ministro disse que isso faz parte das avaliações que estão sendo feitas acerca da estrutura tributária dos preços de combustíveis, mas reiterou que a Petrobras tem autonomia em relação a esta situação. Informações importantes para o agronegócio, aliás, para toda a população brasileira. E por falar em população, Juliana, chegou a hora da participação do público no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem está participando conosco. A Agricultura BR Responde de hoje traz a participação de Manuel Guedes, de Santa Rita de Cássia, do estado da Bahia. Ele diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber como fica o tempo para Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Pergunta aqui do Manuel Guedes. Manuel, resposta em especial para você, então. Quem traz os detalhes é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Manuel, da região de Santa Rita de Cássia, no noroeste da Bahia, que quer saber como é que fica o tempo agora na região ao longo dos próximos dias. Bom, a disponibilidade hídrica do solo em toda essa faixa oeste da Bahia aumentou bastante ao longo das últimas semanas, porque as instabilidades ocorreram de maneira mais persistentes. Então, dessa vez, os índices de umidade do solo passam até de 90% nas áreas em rosa. Nos próximos dias, tem previsão de chuva ainda em algumas áreas aqui do oeste e noroeste da Bahia também. Isso acontece por conta de instabilidades tropicais que avançam desde a região norte até o interior do Nordeste. Então, segue chovendo de maneira mais significativa. Os acumulados podem ficar em torno de 30 até 50 milímetros em apenas 5 dias. E até pelo menos o dia 24 de março. No decorrer do segundo período, a chuva agora já começa a perder força. A partir do dia 25 de março, então, as instabilidades perdem intensidade. As pancadas que ainda devem acontecer na região, dessa vez serão de fraca intensidade e também de maneira muito localizadas. O volume de água dessa vez é baixo e não deve passar de 5 milímetros na região. Já ao longo do terceiro e último período, o tempo pouco vai mudar entre o oeste e noroeste da Bahia. As pancadas ainda persistem com fraca intensidade e ainda devem seguir ocorrendo intercaladas com dias de tempo mais seco até pelo menos o começo do mês de abril. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana, pelas informações e obrigada a você também, Manuel, pela participação. Este foi o Agricultura BR Responde.
Olha, se tem uma coisa que é importante quando falamos a respeito da produção agropecuária é a qualidade, podemos falar até da saúde do solo, ele que garante um resultado melhor naquilo que você está produzindo. E olha, quem tem grandes estudiosos sobre o solo é a Embrapa. E nós vamos ver agora uma reportagem que faz parte daquela parceria do Canal do Boi com a Embrapa no quadro Tecnologia e Produção. Por que o solo tem essa fundamentação tão importante? São por essas trincheiras que medem aproximadamente 3 metros de profundidade que os pesquisadores analisam detalhadamente o solo. No local é observado se existe camada de impedimento na superfície ou profundidade, que possa afetar o desenvolvimento de alguma cultura dentro da agropecuária. As informações auxiliam na geração de mapas de solos. No Mato Grosso do Sul foi feito um trabalho que apresentou resultados de solos positivos. Esse trabalho nós já fizemos na bacia do Paraguai, na parte aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Tem uma variabilidade muito grande de solos, mas em termos agrícolas, os melhores solos que a gente tem são esses solos aqui, são os latossolos de textura argilosa ou muito argilosa, são esses os que têm o maior potencial agrícola da região. Aqui no Mato Grosso do Sul também a gente tem uma área grande do que chamamos de neossolos quartzarênicos, que são solos arenosos. Esses já têm uma capacidade de produção menor do que um solo desse. Então ele tem que ter um uso menos intensivo. E é esse o tipo de estudo que a gente vai fazendo, desenvolvendo, para poder encontrar onde estão esses solos e qual é a capacidade de uso deles. Este perfil de solo representa os solos que a gente vê logo aqui ao lado, que tem uma plantação de soja muito comum aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Nós fazemos diversas interpretações, sempre visando o desenvolvimento sustentável. Uma das utilizações mais frequentes disso são os zoneamentos. No caso do trabalho que nós estamos fazendo aqui, o zoneamento agroecológico do estado do Mato Grosso do Sul, que a partir dos estudos de solos, estudos agroclimatológicos, estudos dos requisitos das culturas, associados a diversas restrições legais e características do ambiente, nós procuramos identificar e indicar áreas passíveis de uso agrícola sustentável, agrícola e pecuário, claro, né? Os pesquisadores ressaltam que o zoneamento agroecológico está calcado com novas tecnologias de preservação, como o agropecuário de baixo carbono. A Embrapa Solos, que está localizada no Rio de Janeiro, retomou as pesquisas que visam continuar analisando as características de perfil de solo no estado e na bacia do Paraná. Esse trabalho teve início no início dos anos 2000, né? Foi feito o estudo na bacia do Paraguai. Todavia, por algumas diversas razões, ele teve que ser interrompido num determinado momento e agora, nesse momento, o governo do estado está retomando ele com toda a força. Ele está sendo todo revisto, né, para a bacia do Paraguai, à luz dos novos conhecimentos, das novas tecnologias desenvolvidas, e estamos entrando com força total na bacia do Paraná. É um trabalho integrado, né, com as secretarias do Estado do Governo do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Embrapa Agropecuária Oeste e com a Embrapa Gado de Corte também, associado à Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul. Kaile Rodrigues para o SBA. As entregas de fertilizantes caíram no Brasil neste primeiro bimestre de 2018. Totalizaram 4.560.000 toneladas. Os números são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que mostram que a queda em relação ao mesmo período de 2017 foi de 1,9%. A associação aponta que a demanda que existe neste momento vem do setor de cana-de-açúcar e de algumas compras pendentes para a segunda safra de grãos. A expectativa para o mercado em curto prazo é de baixa movimentação, com a procura aumentando a partir do mês de maio. Enquanto as entregas de fertilizantes caíram no país, entre janeiro e fevereiro, a produção dos adubos aumentou, chegando a 1.296.000 toneladas, indicando alta de 2,5% em relação ao primeiro bimestre de 2017.
O assunto volta a ser soja no Agricultura BR, porque agora vamos falar dos preços, começando pela média nacional para o mercado físico. E olha só, é importante lembrar que essa média brasileira ela é feita considerando os principais estados produtores, portanto, 10 estados para se chegar a uma média nacional. O período considerado aqui é de quase 60 dias e você vai ver aqui que nesses quase 60 dias tem uma alta expressiva para o valor médio da soja no país. No dia 30 de janeiro eram R$ 64,72 o valor da saca. Em 13 de fevereiro chegava a R$ 65,07 por saca. Em 21 de fevereiro esse valor chegava a R$ 67,47 a saca de 60 quilos e no dia 6 de março o maior valor dessa série histórica, R$ 70,45 por saca de 60 quilos. Já nesta segunda-feira, 19 de março, valor de negociação R$ 69,92 por saca. De olho agora em como está sendo negociada a saca da soja do país, lá na região do Matopiba. A gente traz alguns estados em destaque. Na Bahia, o maior produtor desta região, o valor da saca da soja subiu 7,90% no acumulado do fim de janeiro até o dia de hoje. No dia 30 daquele mês, o valor estava em R$ 63,25 a saca. No dia 13 de fevereiro, elevava um pouquinho, em 50 centavos, chegando aos R$ 63,75. No dia 21 de fevereiro, o preço médio da soja na Bahia estava em R$ 66,75 e subia para R$ 68,75 no dia 6 deste mês de março. Nesta segunda-feira, dia 19 do mês, o valor está em R$ 68,25 a saca, mostrando elevação, portanto, de R$ 5,00 por saca do fim de janeiro até agora. E ainda na fronteira agrícola do Matopiba, formado pelos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, eu destaco os valores do Maranhão. Isso porque ele tem uma alta, nesses quase 60 dias, superior a 10%. Veja só os valores que vêm sendo negociados para o estado do Maranhão. No dia 30 de janeiro, tinha um valor de R$ 69,75 o valor da saca, R$ 59,75 a saca de 60 quilos. Estava em R$ 59,75, onde você está vendo 69. 59,75 é quando começa a nossa história histórica, tanto que ele aumenta. Olha só, no dia 13 de fevereiro, ele sobe de 59,75 para R$ 20,25 a saca de 60 quilos. Em 21 de fevereiro, R$ 61,75 a saca. Em 6 de março, chegava a R$ 64,25, enquanto nesse 19 de março, R$ 65,75 a saca de 60 quilos. Como eram R$ 59,75 no começo dessa série, nós temos uma alta de 10,04% para o período considerado. Momentos finais do Agricultura BR, nós lembramos um dos temas que nós tratamos lá no primeiro bloco, na abertura do programa, que é em relação à volta das chuvas que tivemos para a Argentina durante este último sábado e domingo, na qual teve chuvas no sul de Entre Rios, sul de Córdoba, entre outras importantes regiões produtoras da oleaginosa na Argentina. Isso trouxe um impacto negativo sobre os negócios com soja em Chicago, que já vinham com os fundos de investimento vendendo posições. Com isso vinha com queda. A queda hoje era de 2%, agora essa queda é até maior. Você observa agora que a posição de maio vai perdendo 2,40%, vem para $10,24 o bushel. Posição de julho com recuo de 2,38%, com negócios a $10,35 o bushel. E agosto, $10,37 o bushel, queda de 2,28%. Neste momento, Juliana, os negócios no mais curto prazo com soja em Chicago são os menores desta segunda-feira.
A gente acompanha agora a cotação do dólar comercial aqui no Brasil, que no início desta edição vinha operando com leve alta, frente ao fechamento da última semana. Neste momento, segue em campo positivo, elevando agora 0,30% do seu valor. Dólar vem negociado a R$ 3,28 mais 9. E com esta informação a gente se despede de você por enquanto, porque logo mais às 5h20 da tarde tem a terceira edição. Obrigada pela companhia e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.